Salve, salve, galera! Um abraço, pessoal da Asclos do YouTube. Hoje estamos aqui com o professor Pedro para falar um tema importantíssimo na geopolítica. Para isso, temos que trazer um pouco de história, né, Pedrão? Para a gente retratar de um tema super atual, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like, não esqueça de compartilhar vídeos de educação, hein? Isso é muito bom, tá bom? Galerinha, vamos lá. Hoje nós vamos falar de Afeganistão. Ou será República Islâmica do Afeganistão ou Emirado Islâmico do Afeganistão? Vamos entender o que tem acontecido e quais são os motivos, né, de tantos conflitos nessa região, tá bom? Não vamos aqui abraçar o conflito, mas entender o contexto que ele tem acontecido, a periodicidade dele, né, os períodos que vem acontecendo, os motivos, as causas e as possíveis consequências, tá bom? Pedrão, fique à vontade, meu amigo. Aquele abraço. Valeu, Saulinho. Tudo bem, craque Dasculos? É o que o Saulo falou, pessoal. Conteúdo de qualidade gratuito é aqui com a galera Dasculos. O Saulo já fez um apontamento muito importante para falar do Afeganistão. Não vamos abraçar determinadas perspectivas, não vamos olhar o conflito tomando lados. Vamos tentar trazer argumentos para que nós não caiamos na famosa polarização, e aí a gente sabe tanto que isso é perigoso para as análises. E não é o papel nosso aqui, né? Saulo levantou uma situação que eu acho relevante a gente começar a pensar. O que, Pedro? As perspectivas históricas. E aí, Saulo, perspectiva histórica nessa área não falta, pessoal. Dá para a gente remontar o segundo milênio antes de Cristo. Dá para a gente passar, por exemplo, por impérios históricos, como o Império Persa, como o Império Macedônico. Ou seja, há uma vasta historiografia, perspectiva histórica, para que montemos o que é para a cabeça desse local. Pedrão, só interrompendo, já que você falou de questões históricas e vários impérios, então talvez aquela região é uma região importante, né? Vamos localizar onde fica essa região. Perfeito, que nós estamos vai lá, falando? Saulinho, vamos lá. Deixa eu colocar aqui, quadradinho, quadradinho, vamos lá. Deixa eu ver aqui, abrindo aqui o nosso slide. Pronto, aí. Afeganistão. Onde que fica o Afeganistão, galera? Onde que nós estamos aqui? Deixa eu pegar meu pincel, tá? Observando o nosso plano aqui, eu peguei um recorte, né? Nós temos primeiro entender aonde que fica o Oriente Médio, o porquê do nome Oriente Médio. Tá? O Oriente Médio vem da nomenclatura dos comerciantes que saíam da Europa, tá? Em busca de comércio e rotas comerciais. Aí tem uma chave interessante, tá? Rotas comerciais para chegar até o Extremo Oriente, tá? Um dos grandes viajantes, Marco Polo, fez essas viagens e levava as especiarias do Oriente para o Ocidente. Nesse caminho, ao chegar no meio, né, o meio do Oriente leva o nome de Oriente Médio. Então, geograficamente, esse território Oriente Médio remonta porque está no meio do caminho para o Extremo Oriente dos comerciantes saindo da Europa, tá? Então, primeiramente, esse é o nome, tá? Passando agora para outro mapa. Olha que mapa interessante esse aqui também, tá bom? Galera, o Oriente Médio pertence ao continente asiático, tá? Ásia. Muita gente, viu, Pedro, pensa que o Oriente Médio é um continente. O Oriente Médio está na Ásia. E naquela região, né, principal onde está o Afeganistão, é uma região muito estratégica para as rotas comerciais, apelidada como esquina do mundo, tá bom? Aquela região é a esquina do mundo. E quando a gente vai falar de esquina, é ponto de encontro, ponto de movimentações, muito comércio, valorizado, né? Um ponto de comércio na cidade, na esquina é muito valorizado, né? Olha que legal. Então aqui eu estou bem próximo da África, bem próximo da Europa, e estou próximo do subcontinente indiano, e estou também ali próximo à China e Rússia, né? Então, uma posição geoestratégica importantíssima. Lembrando, o Afeganistão é uma região montanhosa, não tem saída para o mar, clima desértico. O que é deserto? Ausência ou escassez de água no seu estado líquido. Então, consequentemente, ausência e escassez de vida. A maior parte dos rios são rios endorreicos que correm para o interior, tá bom? Então, vai mais... Saulo, só um minutinho, perdão, rapidinho. Opa, voltar aqui. Eu vou usar esse mapa aqui rapidinho, Saulo, só para fazer uma observação que o Saulo já apontou. Na construção histórica que eu vou intensificar agora para vocês, é muito importante esse mapa porque ele mostra
de certa forma, essa questão de esquina que o Saulo está colocando, porque no contexto da Guerra Fria, ela vai fazer fronteira com a União Soviética, vai fazer fronteira com o Irã, e essas duas fronteiras, elas são bem decisivas para a gente chegar à formação, por exemplo, do Talibã, que é uma ideia nossa aqui, tá bem? Perfeito. Ó, o professor Pedro falou certinho. Fronteira é entre países, divisa entre estados e limite entre municípios, hein? Vai a dica aí, galera. Ó, aqui está o Afeganistão, que eu falei para vocês, mais um mapa com zoom, né? Clima desértico, tá? Atenção aí. Mas o Pedro vai falar agora dos impérios e uma expressão, Pedro. Você vai falar aí do Império Britânico, Império Russo. Estado tampão. Tem uma noção aí, tá bom? Beleza? Agora mesmo a gente volta pro mapa. Vai lá, volta aqui. Beleza. Olhando então, trazendo um pouco o que o Saulo tratou com relação ao Império Britânico, nós vamos tomar como base aqui o final do século XIX, contexto do imperialismo, né, movimento da Segunda Revolução Industrial Europeia, que isso vai refletir no Afeganistão. Ali a gente vai começar a já perceber a ocupação, vamos pensar assim, ou o imperialismo britânico na área, mas também gerando já certos conflitos ali com relação ao Império Russo. Né? É bem interessante esses termos, né, Saulo? Nós estamos tratando a perspectiva do Império, entendendo que, do ponto de vista dos seus governos, expansão territorial e controles de outros territórios faz parte de uma base política. Poder. Base política, exatamente. Quanto maior território, professor Pedro, né, a geografia determinista fala muito bem isso, né? A antiga geografia alemã, que foi superada, quanto maior território, maior poder. Então, os impérios queriam avançar seu território e com poder. E é bom você falar isso, professor, porque controle político é poder e controle de território de regiões que são estratégicas. Então, aquela região geoestrategicamente importante para todo e qualquer império. Quando a gente pega, por exemplo, Saulo, pós-Primeira Guerra Mundial, que a gente vai entendendo ali a famosa era da catástrofe, né, chamando a atenção para o Hobsbawm, aí, na década de 1920, teoricamente, você tem uma desocupação. Olha que termo interessante, né, Saulo? Porque foi muito falado esse dia o termo desocupação. Que é totalmente diferente de independência, né? Exatamente. Dos britânicos. E aí o Saulo fez um apontamento muito importante. Não significou de maneira alguma o fim do controle britânico naquelas áreas. Pelo contrário, nós temos uma continuidade justamente por conta de todo o gargalo que o Saulo agora há pouco ele apontava. Quando a gente chega, por exemplo, na década de 30 e avança a Segunda Guerra Mundial, nós sabemos o que foi o segundo conflito mundial. Apesar de colocar, por exemplo, a Inglaterra, o Reino Unido, né, e os soviéticos na figura do Stalin, na perspectiva dos aliados, a gente sabe que a condição de aliados foi extremamente relativa, porque eles tinham uma ideia de combate ao nazismo. Isso não refletiu na área a ponto de não acabar com os conflitos ali dentro, né, Saulo? E aí, quando a gente vai avançando, tem algumas datas, e como eu falei para vocês no mapa com relação às fronteiras, é muito importante agora vocês terem em mente, de certa forma, essa perspectiva dos russos, dos britânicos e as questões fronteiristas. Porque a gente vai, consequentemente, montando o quebra-cabeça do que vai acontecer ao longo da década de 1970, por exemplo. É interessante, volta no mapa aí, vamos lá, coloca no mapa, quadradinho, vamos aqui analisar o que o professor está falando. Nós temos aqui o Turcomequistão, só um minuto, deixa eu pegar aqui, pega o pincel. Boa. Aqui, deixa eu pegar o pincel, pronto. Aqui o pincel. Nós temos aqui o Turcomequistão, o Uzbequistão e o Tajiquistão, que são hoje, professor Pedro, importantes territórios para o russo, para a Rússia, né? Para Vladimir Putin, né? Olha que interessante na atualidade agora, pegando o gancho histórico do professor Pedro. Então, ali são territórios, esses que eu marquei para vocês, de influência russa. Então, a Rússia vê com atenção, né, a entrada agora de um novo grupo no poder, os talibãs, porque a fronteira com seus aliados, tá? A fronteira com seus aliados. E é interessante nós observarmos que também a China observa isso com atenção, porque fronteira com a China. O mesmo com o Paquistão, a fronteira maior que nós vamos ter é com o Paquistão. Lembrando que o Paquistão vem da criação da própria cisão da Índia, depois do Império Britânico, né, da independência do Império Britânico. Lembrando que a Índia era uma colônia do Reino Unido. E aqui, né, o Império Persa, né, o Irã, a Revolução Iraniana, que aconteceu na década de 70. Né? Então, olha que região que vai encontrar o Afeganistão. Olha que tensão ali.
Excelente observação que o Saulo fez. O Saulo, quando ele faz a menção aqui com relação a esses países ali, Turcomenistão, Uzbequistão e tudo mais, é preciso agora, e ele já chamou atenção para a Revolução Iraniana, a gente trabalhar também em meio a essa questão histórica, o islamismo, né? Quer dizer, o islamismo ele fez parte, evidentemente, de grupos ali dentro dessas áreas, que de uma maneira mais formal possível, eles tendiam a uma questão mais radical. Maioria sunita tem tudo isso, mas uma radicalidade maior. E aí, quando a gente chega na década de 1960, acontece uma coisa no Afeganistão que não foi tão compatível essa ideia mais radical dos islâmicos sunitas nessa área. Que, de certa forma, foi a aprovação de uma constituição que trazia, Saulo, certos direitos, certos avanços que eu vou chamar de progressistas, muito em função do que o pós-Segunda Guerra Mundial impôs para o mundo, né, como, por exemplo, o voto feminino, como, por exemplo, quer dizer, nada que vocês vêm acompanhando que está acontecendo atualmente. Isso, para esses grupos um pouco mais radicais, foi visto, de certa forma, como uma espécie de ocidentalização do Afeganistão e para uma cultura radical, do ponto de vista do islamismo. Isso é bem perigoso. Professor Pedro, então você está querendo dizer que a influência britânica naquela região, por exemplo, levou uma certa ocidentalização a alguns costumes que em reação surgem grupos conservadores, né, contra esse tipo de aculturamento, né, ocidental. É preciso entender também, Saulo, que isso é uma perspectiva, né? Quer dizer, são os sunitas radicais fazendo uma leitura desse processo. Porque se a gente olha para o que acontece no pós-Segunda Guerra Mundial, pelo menos a ideia que vai ser disseminada de autodeterminação dos povos, da Carta, por exemplo, dos direitos, dos direitos universais, tudo Declaração isso. de Direitos Humanos. Declaração de Direitos Humanos. Então, é uma perspectiva que está em jogo aqui. Mas vamos avançando, porque a gente tem que chegar, por exemplo, em 1978, eu até fiz algumas anotações aqui, chamando a atenção para um partido que vai, evidentemente, se formando ao longo desse contexto que nós estamos falando, que é o famoso Partido Democrático do Povo do Afeganistão. Aí, Saulo, a gente começa, eu acho que, a aproximar mais para, inclusive, chegar no Talibã. Esse partido, pessoal, ele vai ter, de certa forma, ações mais voltadas em prol desses direitos mais progressistas, vamos pensar assim. Ao passo que vai ter uma resistência conservadora, mais radical, sunita, que é o que o Saulo apontou e é o que eu estava apontando. Beleza, interessante, em meio a essas circunstâncias, a gente não pode esquecer que estamos, década de 60, década de 70, falando de Guerra Fria. E aí eu volto àquela questão que eu apontava no mapa. É uma região que ela faz fronteira com a antiga União Soviética. E tinha ao seu lado, o Saulo bem mostrou no mapa, o Irã, que tinha passado por uma revolução iraniana, que se tem uma coisa que não dá para a gente afirmar no pós-revolução iraniana ali naquela área, foi o avanço desses direitos universais. Pelo contrário, né? A gente vai falar um pouco da lei Sharia, um pouco aqui agora para vocês, a lei islâmica. Então, o Irã, ele se ratificou muito nesse sentido. Então, esse partido, ele tentou evitar esse radicalismo islâmico dentro dessa área. E a gente está falando de um contexto que envolve Guerra Fria. Esse partido se aproxima de quem, Saulo? Dos soviéticos. Inclusive sendo interpretado alguns dos seus governos como governos comunistas. Isso, como socialistas. E por conta, aí nesse inteirinho é bom a gente deixar bem claro que os contrários a esse regime, então os conservadores, começavam a receber apoio de quem era contra os soviéticos. Então, olha que interessante. Então, os conservadores naquela região começam a receber apoio dos americanos numa tentativa de guerra por procuração durante a Guerra Fria. Perfeito. Então, em outras palavras, a gente pode observar que esses grupos terroristas, contrários a esses regimes mais progressistas, vão surgindo sendo financiados pelos Estados Unidos. Olha que incoerência que nós vamos estar chegando, né? Por isso que a gente apontava no início do vídeo que não vamos abraçar o conflito e nem tomar, de certa forma, uma relação aí binária, porque não é assim que as coisas devem ser analisadas nessa área, são muito mais complexas. Por exemplo, esse Partido Democrático do Povo do Afeganistão chegou a dar um golpe militar.
E é interessante porque eles chegaram a dar um golpe militar para evitar o que tinha acontecido no Irã, do ponto de vista dessa radicalização islâmica. E o Saulo chama atenção para grupos conservadores, e eu vou apontar um nome de um desses grupos, os famosos Mujahidins. Jardins. Esse grupo, pessoal, como o Saulo apontou, no contexto da década de 80, a gente está fazendo uma ponte para a década de 80, cada vez mais eles foram recebendo financiamentos norte-americanos para evitar, ou pelo menos para combater, tá bem? Essa influência soviética que estava no partido que estava no poder. Onde vai chegar isso, Saulo? Guerra do Afeganistão. Tão falada que vai aparecer em avaliações de vocês, principalmente nesse ano, final da década de 80, que colocou de um lado o grupo que estava no poder, com essa tendência soviética, beleza? De apoio, é bem verdade, de apoio, né, Saulo? A gente tomar os certos cuidados. E, do outro lado, grupos como os Mujahidins, grupos rebeldes, que afirmavam que, através, evidentemente, desse radicalismo sunita, que estava acontecendo uma ocidentalização do Afeganistão. Isso, os norte-americanos vão aproveitando. Entende que nós temos um aproveitamento de questões delicadas do ponto de vista geográfico, do ponto de vista cultural, do ponto de vista religioso, por duas potências, naquilo que o Saulo chamava atenção, que era a esquina do mundo? Entende quando a gente avança na década de 80, Saulo? Para daí a gente pensar no Talibã, que começa a se desmembrar em 94, em 96 assume o controle das principais províncias do Afeganistão, Cabul, principalmente a capital. E aí o que a gente vai ver com relação ao Talibã? Uma dissidência dos Mujahidins, com essa tendência conservadora, com essa tendência radical sunita, pegando a lei islâmica, a famosa Sharia, que vai ter ali, na questão dos direitos humanos, nada aplicável. Então é aí onde vocês vão vendo, por exemplo, as mulheres de burca, a condenação do homossexualismo, essas questões que elas são... Decatações mesmo. Exatamente, que elas são extremamente radicais do ponto de vista dos direitos humanos. Entre 96 e 2001, nós temos, Saulo, o Talibã, grupo dissidente dos Mujahidins, que foi financiado pelos Estados Unidos, assumindo o controle do Afeganistão. Interessante, nesse intervalo aí, a União Soviética abandona, né? É o primeiro grande império ali, a União Soviética abandona, e é interessante que numa declaração agora recente do Vladimir Putin, ele faz a declaração e fala assim, a União Soviética, nós aprendemos com a União Soviética, não vamos interferir no assunto do Afeganistão. Né? Então ele deu essa deixa aí, porque a União Soviética sai e o grupo rebelde, que ora financiado pelos Estados Unidos, assume o poder, mas implementa a Sharia. Né? E ali a gente vai observar, então, um Afeganistão destruindo essa ocidentalização que tinha acontecido naquele período, condenando os costumes ocidentais e servindo como laboratório de grupos terroristas. Tá aí um X da questão, tá? Muito se fala que o Afeganistão, com os talibãs no poder, servia de laboratório para financiamento ou ocultação de grupos terroristas, que por sua vez, logo depois, vai abrigar, por exemplo, a Al-Qaeda, né, que vai em 2001 assumir o atentado terrorista do 11 de setembro de 2001. Então ali, ó, nesse detalhe, vamos parar aqui em 2001, Pedro, que aí eu vou querer explicar para vocês e para os meninos aí que estão em casa. Saulo, por que essa região então é tão disputada? Por que a Inglaterra, a Rússia queria? Por que a União Soviética e os Estados Unidos querem aquela região? Se você falou que é uma região que não tem saída para o mar, uma região montanhosa, rios endorreicos e desértica, porque o seu subsolo é riquíssimo, professor Pedro, muito rico. Eu tenho cobre, eu tenho nióbio, eu tenho terras raras, eu tenho petróleo, eu tenho ouro, eu tenho prata, que ainda não foram explorados. Além de ser uma importante rota de movimentação de comércio, eu tenho um subsolo riquíssimo, tá? E de passagem, Pedrão, estudos apontam que a urbanização naquela região é muito antiga, tá? A urbanização naquela região é muito antiga, de povos muito antigos, né? Povos antigos que nós tivemos, por exemplo, há indícios de migrações humanas para lá há 50 mil anos antes de Cristo, de migração, movimentação de pessoas. Há indícios das primeiras cidades, centros urbanos sendo construídas de 3 a 2 mil antes de Cristo. Então já tem ocupação lá há muito tempo,
né? Então, muito tempo. Então, agora, nesse intervalo que nós vamos observar agora, tem outros interesses, além do interesse geoestratégico, né? Que aí entra o atentado terrorista de 11 de setembro de 2001. Esse ponto é fundamental que o Saulo tocou, né? Por isso que é interessante, galera, a gente pensar de maneira muito ampla. Tá vendo que a gente está trazendo a perspectiva histórica, a questão diplomática internacional, a geopolítica e a geofísica, porque isso tudo faz com que nós cada vez mais ampliemos o leque. Vamos sistematizar o que é Talibã para vocês. Nós estamos falando de um grupo fundamentalista religioso que controlou o Afeganistão, né, em dissidência dos Mujahidins, de 96 a 2001, e teve, na sua perspectiva prática, a aplicação da lei islâmica, a famosa Sharia, contra essa ocidentalização. Então, só para aviltar essas circunstâncias. Em 2001, como o Saulo apontou, aconteceu os famosos atentados contra o World Trade Center e o Pentágono, né? Que ficou muito famoso. Nós vamos aí, no próximo mês, relembrar, eu ia falar comemorar, mas é relembrar os seus 20 anos, né? E quando aconteceram os atentados, a Al-Qaeda assumiu a autoria naquela época, também um outro grupo terrorista, fundamentalista e tudo mais, e os americanos, até então governados pelo George W. Bush, eles começaram a fazer uma ocupação dessa área com o objetivo de caçar os líderes da Al-Qaeda. Um deles, o Osama Bin Laden. Entre 2001 até o ano que nós nos encontramos, 2021, nós tivemos, então, um afastamento do Talibã do poder de Cabul. É claro que eles... É aquela velha história, né, Saulo? Eles foram para as montanhas. De qualquer forma, as principais províncias deixaram de ser governadas pelo Talibã. É preciso também, né, Saulo, ressaltar que essa ocupação americana ela deve ser problematizada, para a gente não cair no discurso da defesa do imperialismo americano contra o avanço do Talibã atualmente. Por que eu falo isso? Precisamos entender que essa circunstância geofísica também potencializou a ocupação americana. Não vamos esquecer que um dos líderes da Al-Qaeda, no contexto do atentado de 11 de setembro de 2001, morava em Berlim. Estava em Berlim. Foi cogitado invadir Berlim? De maneira alguma. Agora, é evidente, né? E aí, se eu não me engano, Saulo, 10 anos depois de ocupação do Afeganistão, é que eles conseguiram capturar o Osama Bin Laden, matar o Osama Bin Laden. No Paquistão. Isso. No Paquistão. Outra situação para a gente pensar. Na fronteira. E é interessante, professor, quando você fala isso, quando o Afeganistão é ocupado por Bush, muita gente fala que essa doutrina Bush de guerra ao terror, né, implementada ali, de invasão no Afeganistão, acusando o Afeganistão e o grupo Talibã de ali proteger o Al-Qaeda, né? Então, lembrando que quem faz o atentado terrorista é a Al-Qaeda, mas o Talibã que está no governo do Afeganistão é acusado de proteção da Al-Qaeda. Então, eles vão ao Afeganistão, invadem o Afeganistão com essa tentativa de tentar buscar o Osama Bin Laden. E tem muitos teóricos, muitos professores, e o professor Pedro, que acha que isso foi só apenas um motivo para a ocupação daquele território. Né? É verdade. Foi um segundo plano, né? Isso tudo é geopolítica e é poder. Então, nós temos que entender que aquela região é uma região estratégica, que talvez eu precisasse de um motivo, e talvez foi esse motivo, não estou aqui falando que foi. Mas é interessante nós observarmos que é nesse inteirinho aí que o grupo Talibã que estava no poder sai de cena, mas não sai do Afeganistão. Isso. Pelo contrário, ele vai para as montanhas, porque o Afeganistão é chamado e considerado de cemitério de impérios, né? Então, muitos estudiosos já estão apontando que ali foi a decadência do Império Americano, né? E ali uma possível geopolítica e aproximação, o apoio da China, alguma coisa relacionada nesse assunto. Mas aí é cena para os próximos capítulos. Né? Isso é interessante que o Saulo falou, porque a gente chega em 2021 e vai acontecer a desocupação americana. Né? Lembrando que essa desocupação, pessoal, se a gente pegar o governo do Obama, ele já vinha diminuindo os gastos ali naquela área, né? Porque é uma guerra que ficou extremamente cara para os Estados Unidos, né? Passa pelo Donald Trump, que às vezes a gente vai fazer associação direta, que é um cara que gosta demais de guerra, mas é ele que intensifica também essa desocupação. E de uma maneira, segundo especialistas, um pouco quadrúpeda, o Joe Biden fez essa retirada, gerando um retorno do Talibã 20 anos depois. Como o Saulo falou, a gente tem que analisar
a partir de agora, as cenas dos próximos capítulos. Agora, o que a gente deixa de informações para vocês é, leve em conta essa gama de argumentações. Observe que a gente tentou aqui, ao longo desses minutos, trazer apontamentos para vocês. Deixe aqui nos comentários algumas dúvidas, algumas observações, algumas indicações. Nós também vamos deixar algumas coisas aqui para vocês. E, sempre lembrando, não é um conteúdo, ou pelo menos um tema, que ele está estancado. Pelo contrário, nós teremos vários temas para debater junto ao Afeganistão e junto ao Talibã. Pedro falou tudo, galera. Tema super amplo, é uma tentativa de ampliar o repertório sociocultural de vocês, aguçar o senso crítico e sair das notícias midiáticas e tentar entender o porquê. Geopolítica, geografia física e história. Perfeito. E ampliar esse repertório seu aí de conhecimento sobre aquela região. Poderíamos ficar aqui aulas e aulas para falar desse tema, viu, Podemos gente? até voltar, porque logo nós temos mais assunto para ser tratado em relação a esse tema. Beleza, galera? Vamos Pessoal, pedir, né, Pedro? É isso mesmo. Vamos mais uma vez pedir para que vocês se inscrevam no nosso canal, deixem um curtir aqui, porque só ajuda a fortalecer a galera da Asclos que está trazendo conteúdo gratuito e de qualidade. Abraço para vocês, fiquem com Deus, até mais. Tchau, tchau. Tchau, galera. Abraço.